Muito bem, gente. Então, essa participação de vocês, isso também é estratégico. Nós estudamos vários autores, mas a gente selecionou alguns, exatamente os autores que trabalham com essa proposta da problematização, com essa proposta da implicação do outro, para que ele tenha vontade. Então, o que a gente está observando é que os educadores dizem que o educando tem que ter essa vontade de melhorar. E aí, a gente pode entender claramente que a educação tem uma ligação profunda com o afeto. E quem vai introduzir o afeto na educação é exatamente o Pestalozzi. E todos eles eram pessoas muito religiosas. E o Pestalozzi, inclusive, diz da transformação desse espaço educacional no ambiente familiar, onde, e aí ele acredita, na verdade, que o amor materno, é capaz de curar as pessoas. E a gente sabe disso por meio de Maria. Maria, intitulada pelos outros, Maria intitulada pela população que a buscava, eles a nomearam de a Santíssima, Mãe de todos, Maria, nossa Mãe. Então é esse título que os peregrinos deram a Maria, exatamente porque ela amava. As pessoas chegavam até Maria, chagásicas, e Maria impunha a mão sobre elas e dizia, isso também passa. Mas a forma de dizer isso também passa, de Maria, era carregada de amor. E as pessoas melhoravam, porque na verdade o que curava era o afeto que saía. É essa energia que despertava no outro essa vontade de ser melhor. E sabemos que Jesus, o pedagogo da humanidade, ele utiliza essa metodologia também. A metodologia de indagar o outro. O que você sabe sobre esse tema? Quando ele foi interrogado por Nicodemos, quando ele foi interrogado pelo jovem rico, pelo doutor da lei, Jesus pergunta: o que você sabe sobre esse tema? E quando eles respondiam a Jesus, Jesus apenas dizia: vai e faça isso. Vai e cumpra. E Jesus, da mesma forma, também dizia: a tua fé te curou. O que é, na verdade, a fé? A fé, segundo Emmanuel, é essa seiva que sustenta a nossa vida. E aí poderemos entender perfeitamente quando Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. O que são os ramos sem o tronco? Se nós deceparmos os ramos, os galhos da videira, ela não tem nenhum sentido de existir. Ela deixa de existir. E sem acreditar, porque na verdade a fé é confiança, é acreditar. Sem acreditar em nosso potencial íntimo, certamente não iremos realizar as propostas da nossa vida. Não realizaremos o objetivo da nossa reencarnação aqui na Terra. Muito bem. Então, é essa proposta de Pestalozzi. É esse teórico que incorporou o amor à sala de aula. E vamos observar, em todo o trabalho de Kardec, um amor, um respeito profundo pelas pessoas. E como Kardec fala dessa fraternidade, dessa cordialidade. Então ele diz: os sentimentos têm o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma. Ou seja, é o próprio indivíduo, é o próprio sujeito que quer melhorar. Afeto, o papel central da mãe. Então a função da educação, levar a criança a desenvolver as suas habilidades naturais inatas. O amor deflagra o processo de autoeducação. E é muito interessante a proposta de Pestalozzi,
porque ele não acreditava no elogio da razão. Então, nas suas salas de aula, no seu educandário, não existiam avaliações externas. Ou seja, a avaliação é íntima, é do próprio indivíduo. Porque nós trazemos um juiz, nós temos um juiz, nós já temos essa avaliação interna. E ele acreditava nisso, nessa avaliação interna. Aqui, ó. Ele então não acreditava em... Aqui, ó. Ele era contrário ao elogio da razão humana, às avaliações externas e provas, a castigo ou recompensa. Só o amor tem força salvadora. E esse amor é tão forte que nós vamos encontrar novamente Maria buscando Judas no umbral. Quando Judas, então, tem aquele ato extremo de tirar a sua própria vida, ele não acompanha Jesus, porque o seu julgamento era muito forte. A sua culpa e o seu remorso era muito forte. Mas Maria, por meio do seu amor intenso, é capaz de despertar-o para a luz. E nós sabemos da próxima reencarnação de Judas, como o amor é capaz de transformar. Então, a criança, como nós já conversamos aqui entre nós, ela se desenvolve de dentro para fora. E aí ele diz, né, que o processo educativo envolve 3 dimensões: cabeça, mão e coração. Cabeça, a intelectualidade. Mãos são as habilidades práticas, né? E o coração é o sentimento, é o afeto. E ele então coloca essa disciplina, disciplina interior. E aí ele coloca uma questão importante, que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ofício do professor é um ofício de jardineiro, que providencia as melhores condições externas para que as plantas sigam o seu desenvolvimento. Nesse sentido, ele então coloca a necessidade de preparar esse ambiente, de adequar esse ambiente no sentido de que a criança, de despertar o interesse da criança pelo aprendizado. Ou seja, aquele ambiente externo, ele é tão propício, ele é tão adequado, que consegue despertar o interesse da criança e ela vai perguntar. Porque quando o indivíduo se implica, no sentido de saber, o que é isso? Isso está relacionado ao quê? Essa questão será uma questão na sua vida. E ele vai aprender, ele aprende. A gente aprende quando a gente tem uma implicação afetiva com aquele processo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o grupo que trabalhou com o Evangelho segundo o Espiritismo vai observar que os espíritos que orientam Kardec, eles vão dizer, os pais devem ser semelhantes ao jardineiro. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem um aspecto diferenciado. O jardineiro que cuida das suas plantas. Mas é um cuidado, esse cuidar no sentido de um cuidado integral. De um cuidado que tem zelo. É um cuidado mais no aspecto de zelo. Ele zela pelas plantas. E aí ele vai observar as ervas daninhas que envolvem as plantas. E lá ele diz, e os pais retiram as ervas daninhas. Esse retirar, que é a grande questão para nós, né? A disciplina. Retira as ervas daninhas. Então, os pais, eles são semelhantes a jardineiros que observam diariamente o desenvolvimento das plantas, retirando as ervas daninhas. Vamos lá. Então, ele coloca que esse aprendizado, ele se dá em aprender fazendo. Aprender fazendo, aprender fazendo.
do conhecido para o novo. Porque a partir do momento que eu sei fazer e alguém me traz um conhecimento novo, nós vamos transformar. Isso é lei de evolução. Evolução. Nós trazemos um conhecimento, vamos aprendendo novas experiências, assimilando essas experiências, incorporando-as na nossa vida, produzindo um novo saber. A educação, de acordo com John Dewey, ele fala então de uma educação progressiva, que vai unir também a teoria e a prática. Defendia a capacidade de pensar dos alunos. Ou seja, ele não tinha o conhecimento de reencarnação, mas ele defendia já essa capacidade que o aluno tinha de pensar qualquer tema. E nós sabemos hoje que nós conseguiríamos definir. Nós temos uma definição, um conhecimento de qualquer tema, porque nós já temos a capacidade de raciocinar. Nós já temos algumas habilidades conquistadas das nossas funções psíquicas. Nós já temos várias funções que já são do nosso domínio. Então, ele vai introduzir, é esse autor que vai introduzir nas escolas a problematização. E é essa escola que vai influenciar aqui no Brasil por meio de Anísio Teixeira. Então, nós conhecemos, inclusive, o Instituto Anísio Teixeira, todo mundo sabe, né? É do INEP, né? O Instituto Anísio Teixeira. Então, ele vai influenciar a educação brasileira. Quais são os princípios definidos por Dewey? Os alunos aprendem melhor realizando tarefas, associado aos conteúdos ensinados. Ou seja, quando nós realizamos nas nossas salas de aula essas dinâmicas, muitas vezes a gente tem a impressão de que os alunos não aprenderam, né? Então, aquele professor que coloca os alunos realizando grupos, isso que nós fizemos aqui, para alguns, ele fala assim, isso é uma enrolação, o aluno não aprende. Muita gente não defende essa visão. Algumas escolas não defendem, inclusive. Mas o que a gente sabe? Que aquele grupo que se debruçou para pensar o tema, aquele grupo foi beneficiado. Os outros, aqueles que se interessam, pelo menos, eles terão uma ideia do que foi colocado. Os alunos aprendem melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos ensinados. Quais são esses ingredientes? Atividade prática e isso é um processo democrático. Porque nós vamos escutar todos que vão, mesmo lendo um texto, eu vou falar do texto com todo o meu saber, com todo o meu estilo, com todo o meu aprendizado, com toda a minha bagagem teórica, afetiva, religiosa, cultural. Tudo isso entra em todas as minhas exposições. É o estilo pessoal. E ele também fala desse crescimento físico, emocional e intelectual que a educação processa no indivíduo. Então, está agregada a educação, tudo isso é agregado, né? Na verdade, a educação é uma constante reconstrução da experiência. Olha que interessante dentro do Espiritismo. A educação é um constante processo de aprendizado. Não é isso que nós estamos vivendo? Ou seja, todos nós já sabemos de alguma coisa. Então, nós estamos relembrando aquilo que nós já vivemos, agora com olhos diferentes. E a cada dia, o olhar é diferente. Porque a cada dia nós aprendemos alguma coisa. A cada dia nós vamos expandindo a nossa consciência. Então, educação é uma constante reconstrução da experiência, de forma a dar-lhe cada vez mais sentido e a habilitar as novas gerações a responder os desafios da sociedade. Mais do que reproduzir conhecimentos, é incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo. Olha que interessante, quando o aluno
Ele não precisa decorar. Quando as provas não é para que o aluno decore, mas para que ele relabore aquela questão aprendida, colocando o que ele entendeu. Isso faz com que ele cresça. E não repetir. E não uma reprodução do que já foi colocado. Bem. Claro. Sim. Mas o que a gente observa, né? O nosso país ainda é um país em desenvolvimento. Não é um país desenvolvido. Porque tudo isso é muito novo. Mas nós já conhecemos escolas especiais que trabalham com metodologias diferenciadas. Temos escolas construtivistas, escolas que trabalham com a teoria do Vygotsky. Temos escolas, em São Paulo, por exemplo, são várias escolas que trabalham com a teoria do Dewey. Isso não é fácil, né, gente? Na verdade, era professora da PUC, e quando foi proposto um projeto de educação para os professores, quando eles escutaram as novas metodologias, quase todos saíram da sala. Né? Porque, na verdade, tudo isso demanda uma mudança de postura. E demanda esforço. E como é difícil mudar, não é, gente? Como é difícil mudar. Nós sabemos disso. E olha que isso é tão interessante. Quando a gente pensa assim, aí a gente busca novamente Jesus. Quando Jesus foi apresentado a Pilatos, não é? Então Pilatos pergunta para a multidão: vocês escolhem Jesus ou Barrabás? E a multidão diz: Barrabás. Mas a multidão, ela escolhe Barrabás porque ela foi influenciada pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes. Elas escolhem, a multidão escolhe Barrabás. E a gente diz assim, olha, a multidão continua escolhendo Barrabás. Mas, na verdade, a multidão sempre escolherá Barrabás. Foi essa a reflexão que a gente fez. A multidão sempre. Por quê? Porque a multidão, ela ainda repete os padrões vigentes. A multidão ainda continua em busca das ilusões, de tudo aquilo que brilha, de tudo aquilo que reluz, de tudo aquilo que é passageiro. Essa é uma característica da multidão. Quem busca Jesus são os discípulos. Por isso o nomeiam como mestre. O mestre tem discípulos. Então, os discípulos buscam o mestre. Mas a multidão vai buscar Barrabás. Mas quando nós resolvemos seguir o nosso mestre e modelo, o que acontece conosco? Saímos da multidão. Deixamos de ser multidão. Porque a multidão, ela segue aquele que tem mais poder de persuasão. Aqueles que sofrem a influência dos poderosos. Olha, a multidão escolhe Barrabás porque ela foi influenciada
Está descrito lá no Evangelho. Né? Os escribas e os príncipes dos sacerdotes influenciam a multidão para que elas escolham Barrabás. A multidão escolhe. Deixou de ser multidão. Exatamente. Olha, Jesus, quando ele sobe no monte, ele convida 12 discípulos. Tem uma multidão, ele convida 12. Então, o discípulo segue o mestre. A multidão segue quem tem a capacidade de persuadir, quem tem a capacidade de encantar, quem tem a capacidade de enganar. Essa é uma escolha da multidão. Esse é o apóstolo. Esse é o apóstolo. Esse é o apóstolo. Não, esse é o apóstolo. O que Jesus fez com a multidão? Olha que interessante. O que Jesus fez com a multidão? Jesus deu pão para a multidão e peixe. E Jesus ensinava a multidão. Então Jesus alimenta a multidão. Jesus ensina a multidão. E Emmanuel esclarece isso para a gente com uma perfeição. Ele diz assim: o trabalho dos discípulos de Jesus é ensinar a multidão a pensar. Olha, ensinar a multidão a pensar. Porque, veja bem, o que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus fizeram com a multidão? Manipularam. Mas os discípulos de Jesus não podem manipular a multidão. Os discípulos de Jesus precisam ensinar a multidão a pensar. Por isso a importância da educação. Está claro? Vamos avançar um pouco mais? Kardec. Então Kardec coloca para nós, e aí é muito bacana. Kardec diz assim: educar é a arte de formar caracteres. É a arte de formar caracteres. É aquela que incute hábitos por meio da incursão, da inclusão de novos hábitos. E ele vai dizer, um conjunto de hábitos adquiridos. E aí, o que Emmanuel vai dizer sobre hábitos? Dizer, hábitos é uma repetição. É aquilo que a gente faz de forma inconsciente. Que ocorre na nossa vida de forma inconsciente. São repetições sistematizadas na nossa vida. Então é necessário que a gente aprenda novos hábitos. E aí André Luiz vai dizer, a disciplina antecede a espontaneidade. Então nós vamos incutir novos hábitos por meio da disciplina, para que sejamos espontâneos na nossa fraternidade, espontâneos, especialmente no respeito ao outro, no respeito à sua individualidade. E aí Emmanuel Kardec coloca para nós que esses hábitos importantes, muito importantes para uma sociedade civilizada, são os hábitos de ordem e de previdência. Olha, de ordem para consigo mesmo e para com os seus. De respeito a tudo que é respeitável. Gente, a palavra respeito, ela é de uma profundidade, que quando a gente começa a pensar na palavra respeito, e a viver o respeito, com certeza a nossa vida ganha um salto muito grande. Porque você vai respeitar a individualidade de cada um. O processo de evolução de cada um. Permitindo que o outro seja ele. Porque é isso que Deus faz conosco. Ele permite que nós sejamos cada um, do jeito que a gente é. Quando um dos discípulos, que eu não me lembro, quem parece que Judas, ele fala com Jesus, Senhor, por que é que Deus, está lá no livro Boa Nova, por que é que Deus não destrói com um raio aquele espírito que quer destruir a sua obra?
E ele responde assim: o amor transforma. O amor não violenta. Ele não faz esse processo de violência com o outro. O amor transforma. Aí ele vai dizer, né, a desordem e a imprevidência são duas chagas só curáveis por meio da educação. E hábitos, que nós falamos aqui, é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Vivemos como embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos, os quais nos ajustamos sem resistência. Olha que importante pensar nisso. Nós nos ajustamos aos hábitos sem nenhuma resistência. Ah, eu tenho o hábito de fazer isso, eu tenho o hábito de comer isso, eu tenho o hábito de falar. Sem resistência. Isso é falta de educação. Só que a gente entende a falta de educação hoje como uma questão até, né, uma forma denegrida, né? Na verdade, sem educação, é esse processo que ainda não ocorreu. É um processo evolutivo. Por meio do cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento do campo íntimo, por meio do conhecimento e bondade, do saber e da virtude. Então, Kardec diz que a forma de educarmos é introduzindo novos hábitos na nossa vida. Desenvolver a nossa inteligência, porque é a inteligência que nos faz ter boas escolhas. Inteligência é essa capacidade de usar todo o nosso cabedal de conhecimento para resolver as questões mais intrincadas da vida. Isso a gente usa a nossa cabeça, o nosso intelecto. E aperfeiçoamento do campo íntimo, que é a bondade, o saber e a virtude. Adesão da vontade sem constrangimento de qualquer natureza. Porque é a vontade. Emmanuel nos fala, a vontade é o impacto determinante. Leon Denis vai dizer que é por meio da vontade que nós realizamos todo o nosso processo evolutivo. Sem a vontade, o indivíduo não caminha. Então é a vontade que nos transforma, é a vontade que aciona os outros departamentos do nosso psiquismo. Então ele diz assim, a vontade, nós temos um gabinete muito grande, temos vários departamentos no nosso psiquismo. Ele vai dizer a memória, a inteligência, a imaginação e o desejo. Mas todos eles estão submetidos à vontade. É a vontade que aciona a memória, é a vontade que aciona a inteligência, o desejo e a imaginação. Então é ela que direciona a nossa vida, a vontade. Importância da educação. Aí nós pegamos a Dora Encontre, né? Ela vai dizer, olha, a educação, ela promove a autonomia. E essa autonomia do indivíduo, ou seja, é ensinar o indivíduo a pensar. E isso ocorre, né, por meio, na verdade, do amor. E aí é interessante quando ela diz assim, que educar é um ato de influenciar o outro. Porque o educador, ele assume esse lugar, assume esse papel de modelo para os seus educandos. De modelo. Ele precisa assumir esse papel de modelo. E esse processo é um processo individual. A gente não educa uma multidão. Isso é instrução, que nós vimos aqui. Instrução. É diferente. A educação é de indivíduo para indivíduo. É aquele ato de tocar no coração do outro. E isso só acontece quando eu conheço cada um. Quando eu sei o nome de cada um. Quando eu escuto cada um. Então, é um processo individual. Por isso a educação ocorre
nos relacionamentos, no casal. Esse ato individual. Então, quando o educador se interessa pelo progresso e felicidade, tanto que o professor que é homenageado pelos alunos, o professor que é escolhido como paraninfo, é porque é aquele que influenciou os seus alunos a querer aprender. Esse é o verdadeiro educador. Ele desperta no aluno esse interesse por aquela disciplina, por aquela matéria. Porque ele é uma referência, ele é um modelo. E Jesus diz assim: mestre, dizeis bem porque eu sou. Quando os discípulos falam com Jesus, bom mestre, ele diz: mestre, dizeis bem, porque eu sou. Jesus era um mestre. E ele influenciou e influencia a humanidade inteira. E a cada dia que passa, a luz de Jesus se torna mais brilhante na nossa intimidade. Porque ele nos influencia a ter uma conduta diferente. E o que a gente observa, por mais que a treva pareça estar dominando o mundo, é a vitória do amor. Por mais que a gente caminhe, a gente observa ainda é a vitória do amor, que se estabelecerá um dia. Não muito distante, esperamos, né? Então é isso, o educador se interessa pelo progresso e pela felicidade. É tão interessante a gente observar a relação do professor com o aluno. Essa relação, ela é diferente da relação dos amigos, da relação de pais e filhos. É uma relação que não tem inveja nem ciúmes. Vocês já pensaram nisso? É uma relação que não tem inveja nem ciúme. O professor não tem inveja do aluno e nem o aluno do professor. Por quê? Porque o professor tem um desejo íntimo, um desejo real de ensinar, de ajudar o aluno a melhorar. E o aluno quer aprender. Então é nessa relação, a verdadeira relação de educador, de educação, é entre professor e aluno. E o professor, o mestre, ajuda então o aluno, aquele que está do seu lado, a evoluir. Portanto, não é essa imposição de limites externos que a gente conhece, porque a imposição de limites que a gente conhece da nossa cultura ainda é por meio da agressão física. E a agressão física, ela humilha aquele que é agredido. Porque quando é que a gente agride o outro, fisicamente ou verbalmente? Não é num estado sereno. Nós só o fazemos no momento de muita exasperação, no momento de ira, no momento onde nós estamos alagados pela nossa emoção. Então, quando a emoção suplanta o intelecto, suplanta a razão, desaparece da nossa intimidade a capacidade de argumentar, a capacidade de esclarecer. Porque diante de qualquer obstáculo, que muitas vezes nós julgamos intransponível aquele obstáculo, um obstáculo dificílimo, se nós perdemos a capacidade de esclarecer, a capacidade de dialogar, a capacidade de consensar, nós somos dominados pela emoção. E se a gente é dominado pela emoção, nós não temos domínio do que pode ocorrer. Nós não sabemos o que pode ocorrer. Quando nós somos dominados pela ira e pela emoção, não sabemos o que pode ocorrer. Não sabemos. Não temos controle das nossas ações. Por isso que muitas vezes existem agressões físicas severas, graves, quando somos dominados por essa emoção. Daí, então,
essa imposição de limites, que a gente vai estar trabalhando daqui a uns minutos, né? Como é que isso é feito? Não é por meio realmente das agressões físicas e nem tapinhas, né? Tapinha não dói, mas um tapinha, nós estamos abrindo caminhos para um tapão, né? Para uma agressão mais violenta. Então, porque mesmo o tapinha, ele vem quando nós perdemos a capacidade de argumentar. Enquanto nós tivermos a capacidade de argumentar, a capacidade de conversar, a capacidade de negociar, a gente encontra uma resolução saudável. Mas se perdemos isso, né, a gente não tem controle do que pode acontecer. Então, ela vai dizer que essa disciplina externa, por meio da coação, ela diminui o outro, ela humilha o outro. E nesse momento, quando o outro é humilhado, ele começa a fazer planos de vingança. Fazer planos de vingança. E aí a gente vai entender a nossa dificuldade de ser feliz. Porque nós trazemos mágoas no coração. E quem traz mágoa no coração, não consegue ser feliz. Para ser feliz, é preciso limpar o coração. E Jesus diz isso de forma muito clara. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é necessário limpar o coração, não trazer mágoas. E se a gente tem mágoa dos nossos pais, a gente precisa falar disso. Precisamos entender sobre isso, perdoá-los. Porque muitas vezes eles fizeram isso porque eles aprenderam. Porque eles também foram educados dessa forma. A gente sempre escutou, criança só melhora com vara de marmelo, né? A melhor forma de educar filho é a vara de marmelo. A gente aprendeu, muitos de nós fomos educados assim, com vara de marmelo. Mas a vara de marmelo, como eu falei, é só quando a gente perde a capacidade de argumentar. Educação, então, é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Porque o educando promove o seu aprendizado de forma autônoma, sem coação. O educador apela pela vontade do educando. Ou seja, eu vou estar apelando. Né? Essa apelação é no sentido mais positivo possível, né, gente? No sentido de convidar. Talvez a palavra melhor seja convoca, convida, estimula. Talvez a palavra melhor ainda é estimula. Porque o educando, ele tem uma adesão voluntária. Ou seja, o educador é esse indivíduo tão contagiante que o educando, ele voluntariamente, ele adere a essa proposta. Educar, portanto, é elevar, estimular a busca da perfeição por meio do despertar da consciência. E aí, aquilo que eu falei, né, Maria, ela diz, toda dor recupera. Só o amor é muito forte para permanecer. Aí nós lembramos de Sócrates. Sócrates, ele vai usar a sua técnica, é chamada maêutica, que é um parto espiritual. Essa maêutica, quando os seus discípulos indagavam a Sócrates determinadas questões, ele então devolvia para o discípulo como Jesus. O que você sabe sobre esse tema? E aí a pessoa falava assim, olha, eu acho que eu não... E aí ele indagava, mas o que é isso? Ou seja, ele promovia então esse parto espiritual, que o próprio discípulo conseguia chegar a resposta da pergunta que ele houvera feito. Aqui, ó. Extraía dos seus discípulos a verdade moral. Começava pela dúvida, demolindo com perguntas certeiras tudo o que os seus interlocutores pensavam saber. Ele achava que sabia. Aí, vamos, né, trazer perguntas. Quando convencidos da própria ignorância, era o ponto de partida para verdadeiro aprendizado.
Quando fala assim, ó, eu realmente não estou sabendo, não. Então vamos lá. Vamos lá. Por isso ele diz, né? Eu só sei que nada sei. Bom, aí nós vamos então trabalhar com esse autor, o John Gottman. Ele é um pesquisador da Universidade de Harvard, juntamente com o Daniel Goleman. Eles fizeram então um trabalho revolucionário mesmo de educação emocional. E esse autor, o Gottman, ele vai trabalhar com a arte de educar os filhos. E esse foi uma pesquisa, e o que é interessante é que eles são pesquisadores e as pesquisas dessa escola de Harvard, ela é uma pesquisa muito diferenciada das nossas. Por exemplo, as nossas pesquisas qualitativas, muitas vezes, a gente pega um grupo de pessoas e já define o que aquele grupo colocou, a gente já define como um tema. Não. As pesquisas lá, eles usam vários métodos para chegar a uma questão. Por exemplo, entrevista com os pais, pesquisas com alunos, pesquisa com crianças, pesquisa mundial, depois análises nos laboratórios. Então, é um trabalho mais complexo. Além de complexo, mais objetivo, um trabalho mais amplo. E aí ele vai dizer para nós algumas questões interessantes. Fala assim, a sabedoria popular aconselha, mas não aborda as emoções. E esse conselho da sabedoria popular, eles têm por base teorias educativas. Por exemplo, eles vão trabalhar com mau comportamento. Eles trabalham com mau comportamento, mas não aborda as emoções, não aborda os sentimentos, como se isso não existisse. Nas pesquisas realizadas por eles de décadas, eles observaram, então, que a canalização do amor para algumas técnicas básicas, elas são preparadoras emocionais. Porque ele observou que o amor por si só não era suficiente para mudar. Por quê, gente? Nós vamos entender isso nas leis divinas. As leis divinas, elas chegaram até nós por meio de 3 revelações. Qual que foi a primeira? Primeira lei divina vem com Moisés. Qual que é a base da primeira lei? Justiça. O que é a justiça? Dar a cada um segundo o seu merecimento. Então, a base do amor é a justiça. Segunda lei de amor. Perdão. Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A terceira, verdade e consolo. Olha o amor. Né? Então, ele falou assim, o amor, como a gente entende, por si só não dá conta. É necessário o amor como nós entendemos. Mas é uma base materialista. E não como nós entendemos agora. Não é? Porque o amor, como nós estamos entendendo agora, como essa lei divina, por si só basta. Porque o amor é justiça, é verdade, é perdão, é consolo. Então, eles começam a pesquisar isso. Como os pais interagem com os filhos quando as emoções se exacerbam. E aí, eles perceberam, então, nessas pesquisas, que existia um grupo de pais que faziam 5 questões básicas para a preparação emocional dos seus filhos. A primeira delas, que eles vão chamar, então, essas crianças de emocionalmente competentes. Ou seja, eles então perceberam, nessa pesquisa, que existia um grupo de pais e que esses pais tinham filhos que eles analisaram esses filhos como emocionalmente competentes. Olha, quais eram essas cinco questões que eles classificaram, então, como emocionalmente competentes? Primeiro, essas meninas, essas crianças, tinham a capacidade de regular os próprios estados emocionais. Quando elas se encontravam irritadas, elas conseguiam se acalmar. Olha que interessante. O que ocorre quando nós estamos irritados?
É que a gente só vai melhorar quando a gente passa ao ato. Ou seja, a gente tem uma emoção muito forte, a gente só melhora quando você vai lá e dá um tapa, quando você agride, ou seja, quando você... E aí, muitas teorias dizem assim, é preciso colocar a emoção para fora. Está errado. Colocar a emoção para fora é agredir o outro. Colocar a emoção para fora é assim. Não. E tem muitas teorias que trabalham nessa perspectiva. Mas essas crianças emocionalmente competentes, não. No momento que elas estavam extremamente irritadas, eles perceberam que era exatamente o momento que elas conseguiam se acalmar. Elas conseguiam se acalmar. Olha que coisa interessante. E como é que a gente se acalma, quando nós estamos irritados? Como é que a gente se acalma quando a gente está muito irritado? Como é que a gente deveria se acalmar quando estivermos muito irritados? Como é que deveria ser? Tem muitas técnicas, né, gente? Mas uma delas tem que ser assim, ó, afastar. Tem que afastar da cena. Afasta da cena. Vai lá fora, você diz assim, ou alguém está me ligando aqui, o celular tem que atender, né? Dá um jeito de sair da cena. Respira fundo. Aí, respirar fundo. A gente nem sabe respirar direito. Uma respiração diafragmática. Assim, respirar fundo. Quantas vezes for necessário. Para quê, gente? Para oxigenar o cérebro. Acalma realmente. E aí faz uma oração. Porque fazer oração na agitação tem que acalmar. Jesus fala que para fazer oração tem que entrar para dentro do quarto. Entrar para dentro do quarto é esse momento de asserenar a mente. É esse preparo. Asserena a mente. Muito bem, vamos rápido, né? 2. Assim, desculpa. Elas se acalmavam melhor. Olha, gente, criança dava conta de fazer isso. Aquietavam mais rápido o coração. Aquietar o coração. Tinham facilidade de concentração. Concentrar é difícil, não é, gente? Porque nós somos atordoados por milhões de pensamentos que chegam. Concentrar é limpar esses milhares de pensamentos que nos atordoam e ter um objetivo fixo, fixar a atenção em alguma coisa. Focar. Relacionavam melhor com os outros. Não vamos falar disso, né? Relacionar melhor com os outros, nem vou falar, porque é muito tema, né? Porque relacionar com o outro, eu tenho que respeitar o outro. Facilidade para fazer amigos. E hoje nós sabemos que o que nos salva é a rede de amigos. E Jesus dizia para nós assim, o melhor título, dizia para nós, não, dizia para os discípulos, estou dizendo que nós somos discípulos dele, né? Então Jesus dizia aos seus discípulos, eu vos deixo o melhor título que alguém pode dar ao outro, o título de amigos. Já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Porque a amizade alimenta a nossa alma. A gente vai entender. Jesus vai dizer assim, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Porque é a amizade que faz com que a nossa vida seja abundante. Na hora certeira.
Bom, é isso que a gente acabou de falar aqui. Esses autores, olha que interessante. Né? Pois é, mas esses autores, eles vão trabalhar exatamente isso. Eles vão trabalhar exatamente isso. Porque nós sabemos que essas emoções, elas são energias, né? Energias, que elas se encontram dentro de nós. Mas, por isso é interessante entender o trabalho do Daniel Goleman, quando ele vai trabalhar com inteligência emocional. Porque são emoções realmente que estão nos transbordando. Ele vai dizer assim, é como se houvesse, ele vai falar isso de um sequestro emocional. A pessoa foi sequestrada nas suas emoções. E como que ela vai resolver isso? Ela precisa aprender. Aprender. E ela só vai aprender isso se ela fizer, e aí é o próprio Daniel Goleman que vai dizer, uma oração. Uma oração. Ele vai dizer, uma prece. Ele vai dizer assim, olha, então a pessoa deve sair, fazer uma caminhada lá fora, e a gente sabe que no momento de profunda irritação, se a gente faz 10 exercícios respiratórios, se a gente Você tem essa relação. O paciente estava quebrando o hospital, André Luiz. Aí eu cheguei e falei, mas ninguém vai chamar, ninguém vai enfrentar ele, está quebrando tudo, isso que vai, quem chegar vai matar. Eu falei, mas alguém tem que chegar. Né? E eu o chamei pelo nome. Falei, sou eu, Sandra, vamos conversar. E ele jogou tudo, parou tudo, deu a mão para mim e saiu. É assim que eu sempre trabalho. Eu trabalhei 30 anos em saúde mental. Nunca fui agredida. 30 anos. Mas como eu fazia? Eu sabia o nome de todos. É muito importante que você saiba o nome. Que você cria um vínculo. Me chama vínculo. Quando você cria um vínculo com a pessoa, você chama ela para conversar. E aí eu falo, o que está acontecendo? Ou seja, para a pessoa chegar a esse estado, ela não deu conta de verbalizar o que está acontecendo. Então, é através da verbalização. Olha, a emoção, se você não verbaliza, ela continua ali. Você pode até quebrar, mas você não verbalizou. Você tem que transformar aquela emoção em palavras. Ela tem que nomear. Tá? Ou seja, então o segredo, e olha que interessante, porque essa pesquisa não é de psicanalista. Não é? A pesquisa é são pessoas que trabalharam, são psicólogos, que não têm uma vertente psicanalista. Então, eles trabalharam, eles descobriram, então, que é através da verbalização. Mas aí eles utilizam, quando eles entendem isso, eles vão utilizar. A psicanálise fala disso. Então, é através da verbalização, quando você dá nome, quando você nomeia o que você está sentindo. Vamos pensar nesse mal-estar que dá na pessoa. E que ela fala, não tem saída, porque o mal-estar é uma ansiedade. Esse mal-estar é uma ansiedade. Aquela coisa que envolve o indivíduo, ele fala, não suporto mais. Então, quando você fala, vem cá, vamos sentar. O que está acontecendo? Né? É claro que você não vai dizer, o que está acontecendo? Né? Na verdade, tem que criar esse vínculo. Quando você cria esse vínculo e diz, o que está acontecendo? Aí a pessoa consegue nomear. Olha, eu estou com uma coisa ruim demais. Mas por quê? Como é que é isso? Aí quando ela diz, acho que eu estou com inveja, sabe? Eu estou morrendo de ciúme, sabe? Então, quando ela começa a falar disso, ela começa a nomear tudo isso, ela vai aliviando. Porque se ela quebrar, as pesquisas apontam que não é isso. Né? Que foi um equívoco sem fundamento. Na verdade, não tinha fundamento essas orientações. Sem fundamentação teórica. Né? Pois não?
Exato. Olha que coisa bonita, gente. Eu estou permitindo que o outro fale, eu estou respeitando a dor dele. Olha que bonito. Quando eu estou permitindo que o outro fale, diga o que está acontecendo. Aí ele vai falar. Né? Ou seja, ela está me escutando. Alguém está me escutando? Alguém está me escutando? Ele diz, olha, eu vou poder falar do que eu estou sentindo? Mas vamos lá. O segredo, né? Conversar com uma criança quando ela está à flor da pele. Conversar quando ela está à flor da pele. Eu não. Quando eu estiver à flor da pele, eu vou fazer um exercício para me acalmar. E aí eu vou conversar com o outro quando ele está à flor da pele. Era isso que eu fazia com os usuários. Estamos quebrando tudo. E os profissionais de saúde mental fazem isso, gente. Eles chegam e conversam. Na verdade, a gente trabalhava assim, dá uma gravata. Né? Às vezes tem alguns momentos, mas era muito interessante, muito interessante. Chegou um paciente lá com 5 carros da polícia, todo algemado. Meus alunos assim, morrendo de medo. Aí uma falou assim para ele, que isso? Olhou para ele e falou assim, mas você, eu esqueci o nome dele, nem vou falar, mas vamos imaginar Luiz, né? Luiz, o que está acontecendo com você? Aí ele falou assim para a polícia, tira minhas algemas. Polícia, mas são 5 carros com você, todo algemado. Ele, não, vou tirar, vou conversar com ela. Mas não, mas eu falei, pode deixar, ficam próximos. Aí eles tiraram a algema e a aluna falou com ele, mas o que aconteceu? Eles estão querendo me dar remédio à força. Mas por que você não toma? Eu vou ficar broxa. Não, mas a gente vai conversar. Não é assim, não. Olha para você ver, né? Por causa de uma medicação. Ele falou, não vou tomar, não vou. Tem que tomar a força. Né? Então é isso, gente. Então, como o diálogo é capaz de mudar? Isso é amor, gente. Então, vamos lá. Pais competentes. Quando compreendem os filhos e os ajudam a lidar com sentimentos negativos, a raiva, a tristeza e o medo, constroem elos de lealdade e afeição. Ou seja, então, na verdade, para lidar com todas essas dificuldades, é preciso que a gente tenha elo. É preciso que a gente tenha vínculo. Porque se o pai não tem vínculo, se a pessoa não tem vínculo, ele não obedece. Ele não aceita. Ele rejeita tudo que é falado. Bom, então, o Goleman, né, ele vai falar o seguinte, que o que é, então, inteligência emocional? Vai dizer que é a capacidade de controlar impulsos. Gente, controlar impulsos. Porque nós vamos ver que Kardec vai dizer que o indivíduo impulsivo é um indivíduo deseducado, ele pode promover um desastre na sociedade. Uma pessoa deseducada, ela promove um desastre na sociedade, na coletividade, num país. Uma pessoa deseducada. Então, ele está dizendo, né, que é essa capacidade de controlar impulsos. É aquela pessoa que consegue adiar a gratificação. É a pessoa que consegue se motivar e interpreta as insinuações da sociedade. É a pessoa que sabe lidar com os altos e baixos. Rapidinho essa questão da motivação, olha que interessante. Eles descobriram o seguinte, eles começaram a pesquisar aqueles meninos, na verdade, eram os campeões olímpicos. Eles começaram a pesquisar a vida de cada campeão olímpico. O que acontecia para que a pessoa conseguisse chegar no topo? Eles perceberam que eles treinavam 10.000 horas. Eles treinavam porque eles conseguiam se motivar. Porque quando a gente começa a treinar e a gente erra, fala assim, eu não tenho jeito para essas coisas, não. Vou largar. Mas então, essa pessoa que consegue se motivar, ele vai dizer, não, eu não dei conta hoje, mas amanhã vai ser melhor. E aí, se amanhã não for melhor, mas vai ser melhor. E ele vai se esforçando até que ele consiga chegar naquilo que ele traçou como meta.
naquela proposta que ele traçou como meta, como objetivo para a vida dele. Porque ele dá conta de se motivar. Ele se motiva. Não espera a motivação, porque na verdade a motivação é a gente. O outro pode nos influenciar, mas a motivação é a gente. Então é essa capacidade de automotivar-se. E que dá conta de lidar com altos e baixos. Porque nem sempre, e a gente precisa, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, faz parte da nossa vida. Adiar? Ah, sim, adiar a gratificação. Porque é o seguinte, eles fizeram vários testes com as crianças, porque é adiando a gratificação que a gente controla os nossos impulsos, por meio de adiar a gratificação. E aí, eles fizeram um teste com várias crianças, usando, acho que algumas pessoas já viram o teste de marshmallow. Né? Vocês já viram, né, o teste de marshmallow. Eles, então, deram para várias crianças, eles falaram com as crianças o seguinte, olha, nós estamos aqui dando marshmallow para vocês, não é? Mas aquelas crianças que conseguirem aguardar um tempo, né, vocês têm um marshmallow aí, mas aquelas crianças que conseguirem aguardar um tempo, vai ganhar mais. Não é? Agora, se... Aí, olha, a gente está dando para vocês uma quantidade X. Mas se você conseguir esperar um tempo, você vai ganhar mais. Mas você tem esses aqui, pode comer. Mas se você esperar, você ganha mais. Então, aquelas crianças que olhavam para o marshmallow e diziam assim, não, mas eu vou esperar porque eu vou ganhar mais. Essas crianças, eles acompanharam todas as crianças. Aquelas que não conseguiram resistir, não quero nem saber. Quero comer agora, vou comer. Né? Então, as crianças que comeram imediatamente e aquelas que conseguiram adiar a gratificação e controlar os seus impulsos. As crianças que conseguiram controlar o impulso, elas foram incutindo na sua vida esse hábito de controlar o impulso para ter uma gratificação posterior. Essas pessoas, elas são mais maduras emocionalmente. Isso. Exato. Sim. E é verdade. Então, são sacrifícios. Se você não se satisfaz imediatamente, é porque na frente você terá outros ganhos, não é? Aí a gente colocou aqui, ó. A ciência vem lançar luz por meio de dados neurobiológicos. Esses dados nos levam às lágrimas ou à raiva. E partes primitivas do cérebro nos incitam à guerra ou à paz. Então, eles observaram que existe o tal do QI, né, que a gente chama de o coeficiente de inteligência intelectual. Mas os pesquisadores observaram que nem todas as crianças, que eram aquelas que se sobressaíram durante o período educacional, elas não se sobressaíam na vida relacional. Eram pessoas com dificuldades de assumir cargos na empresa, eram pessoas que tinham dificuldades nos relacionamentos interpessoais, no casamento. Então, esse autor, foi o Gardner, ele vai trabalhar, então, com as inteligências múltiplas. Ou seja, na verdade, existem outras inteligências. Não é só a inteligência que a gente chama de inteligência convencional, a intelectiva, a capacidade de concentração, abstração, não é só essa. Que existem outras inteligências, e talvez muito mais importante, que é a inteligência pessoal. É essa capacidade, nessa inteligência pessoal, é essa capacidade de se conhecer e de relacionar com os outros. Bom, então, o QI é um dado genético impossível de ser alterado. Nosso destino é definido pela aptidão intelectual. Era isso que todo mundo pensava. Então, eles vão descobrir que, na verdade, o que vai promover essa diferença entre as pessoas
são as aptidões emocionais. E nessas aptidões emocionais está incluído o autocontrole, o zelo, a persistência e a capacidade de se automotivar, que a gente falou agora. Por que a inteligência emocional, então? Questões cotidianas, os relacionamentos afetivos e sociais, e uma questão que a gente está observando é esse mal-estar na sociedade. Existe um mal-estar social. Quando nós escutamos a mídia relatando os crimes bárbaros, né? É um mal-estar, né? A fome convivendo com excesso, né? Então, parece que há uma desintegração da civilidade e da segurança. O mal-estar social e um crescente desconforto emocional. Crianças, adolescentes, e especialmente os jovens, com a depressão. Porque hoje, o período mais vulnerável na vida espiritual é exatamente de 15 a 25 anos, gente. O período mais vulnerável da vida espiritual é essa fase. Antigamente não era. Então, existe um problema grave para nós pais, para nós educadores. Então, nesse sentido, a gente observa a necessidade dos pais ajudar os filhos na conquista de habilidades humanas essenciais, necessárias para lidar com as emoções e o estabelecimento de relações humanas significativas. Muito bem. E aí... Não tem jeito. Então, gente, vou falar aqui, nas pesquisas deles, então. Eles observaram, eu mostrei para vocês, que esses pesquisadores, então, eles observaram pais emocionalmente competentes que conseguiam educar os seus filhos para que eles fossem emocionalmente competentes. Eles, então, isolaram um grupo de pais. E os outros que não eram emocionalmente competentes, eles classificaram em 3 tipos, que muitos de nós, a grande maioria de todos nós está incluída aqui, né? E aí ele vai dividir, então, essa categoria de pais que não são emocionalmente competentes em 3. São os pais simplistas, os pais desaprovadores e os pais laissez-faire. Então, vamos lá. Pais simplistas. Não dão importância às emoções dos filhos. Ignoram ou banalizam as emoções negativas das crianças. Ou seja, o filho está chorando, você fala, isso vai passar. O filho está com raiva, você dá uma bala. Você dá um presente. Pais desaprovadores. Criticam as demonstrações negativas dos filhos. Então, se o filho está irritado, você fala, mas não é possível, né? Você tem tudo em casa, para que isso? Está deprimido, você fala, não sei para quê. Não sei para quê. Né? Não sei para quê, tem tudo e está deprimido. E os laissez-faire, né? Aqueles que não se importam com nada. Aceitam as emoções dos filhos, demonstram empatia por eles, mas não os orientam nem lhes impõe limites. Tudo bem? Vamos passar? Exemplo. Vamos pegar o exemplo. Exemplo de uma mãe simplista. Ô, gente, isso aqui somos todos nós. Vamos lá. Olha aqui. O filho faz manha e não quer ir à escola. Não vou. Aí, a mãe simplista vai dizer assim, é uma bobagem não querer ir à escola. Não há razão para ficar triste, não há razão por sair de casa. Você pode fazer algo, né, para esquecer essa tristeza. Compra biscoito, conversa com ele sobre as atividades divertidas programadas pela professora. Né?
Uhum. Que ela foi abusada sexualmente em casa. Olha que interessante, os meus alunos fizeram, os alunos que a gente tinha um projeto de extensão, eles iam nas escolas em Betim. Aí o que a gente, qual que era o perfil que a gente recebeu dessa sala? Olha, não é possível dar aula, os professores estão querendo abandonar a sala. Aí os alunos foram escutar os alunos, né? Os meus alunos foram escutar as crianças. A maioria, abusada sexualmente, falta comida dentro de casa. Era tanto problema. Sim. De chegar, conversar com a criança, você descobrir o motivo daquela, não é daquela algazarra, daquela custosice dele, que ali atrás tem um sintoma. Exatamente, exatamente, muito bem colocado. Mas vamos continuar aqui, isso mesmo. Mãe desaprovadora, sua mãe, né? Pode ralhar com o filho, fala assim, não quer colaborar, diz-lhe que está cansada aquela manhã e ameaça bater nele. Gente, a gente disse, eu não dou conta mais, você não colabora comigo, né? Eu estou muito cansada, então. Gritando. A mãe condescendente, tem outra ainda. Pode abraçar o filho quando este se encontra furioso e triste. Demonstra sua empatia, diz-lhe que é perfeitamente normal ficar em casa. A mãe preparadora emocional. Olha aqui. A mãe preparadora emocionalmente. Vamos lá. Mostra empatia. Compreende a tristeza do filho. Vai além. Orienta-o sobre o que fazer com sentimentos desagradáveis. Olha o que ela vai falar. Sinto muito, meu amor. Sinto muito, meu amor. Mas a gente não pode ficar em casa. Prometi chegar ao trabalho às 9 horas e não posso quebrar a promessa. Olha como que ela... Eu não posso quebrar a promessa. É firme. Eu prometi chegar às 9 horas e não posso quebrar a promessa. Não é? Aposto que você está aborrecido com isso. Reconhece a tristeza do filho, ajuda-o a nomeá-la, dá chance do filho vivenciar o sentimento, fica com ele enquanto ele chora, não tentou fazê-lo pensar em outra coisa e nem o repreendeu por estar triste. Mostrou-lhe que respeita seus sentimentos e considera válidos, né, os seus desejos. Eu errei ali na... Exatamente. Ela pode não saber porque é preciso ele só demonstrar. Ali aos pais. Só. Só às vezes demonstrar que esse tratamento tem algo por trás daquilo, né?
Olha que interessante. Oh. Pais emocional. Agora são os pais, hein? Pais emocionalmente competentes. Pais emocionalmente competentes. Percebem a emoção dos filhos. Você vê, né? Reconhecem na emoção uma oportunidade de intimidade ou aprendizado. Ouvem com empatia, legitimando os sentimentos da criança. Ajudam a encontrar as palavras para identificar a emoção que ele está sentindo. Olha que interessante. Meu filho, o que você está sentindo, né? Como é que é isso? E impõe limites ao mesmo tempo, só um minutinho, em que exploram estratégias para a solução do problema em questão. Pois não? Tem hora que a criança também não consegue colocar esse sentimento. Eles falam assim, eu não sei o que está acontecendo. É verdade. Eu não sei o que eu estou sentindo. Porque eu fui conversar com uma adolescente essa semana, mas eu sei o conflito que ela está passando em casa. E aí eu fui conversar com ela e falei para ela assim, o que está acontecendo com você? O que você está sentindo em relação a isso tudo? Ela falou assim, eu não sei. Eu não sei. Aí eu deixei aberto para ela que a hora que ela quisesse conversar, eu estaria ali para auxiliar. Mas isso já é uma abertura muito grande. Olha, a pessoa diz assim, eu estou aqui para te escutar. A pessoa fala assim, eu realmente não sei o que eu estou sentindo. Mas ela mesmo vai começar a buscar, dar nome para isso. Tá? Vamos lá, gente? Pais emocionalmente distantes. Ele é rude, crítico, não se importam com as emoções do filho e pode prejudicá-los. Tá, gente? Os estudos apontam que a influência do pai é extrema. Sabiam disso? Eu até achei que o autor estava assim, tendencioso para os pais. Ele está dizendo assim que a presença do pai na educação dos filhos ela é extrema, do pai. Extrema. Mas que o pai pode ajudar ou pode prejudicar. Tá, gente? Ele fala, se o pai é aquele que atrapalha demais, é melhor que não tenha. Ele fala assim, é melhor que não tenha. Mas o pai, ele é de fundamental importância. Olha, aí os estudos, então, apontam que a influência do pai é extrema, positiva ou negativa. Pais treinadores das emoções podem ajudar os filhos a serem adultos mais saudáveis e mais bem-sucedidos. Não é o fim da disciplina. A intimidade entre pais e filhos, o envolvimento em sua vida, a influência dos pais é muito forte. Dá-lhes a prerrogativa de ser firme quando necessário. Ou seja, então, quando o pai consegue ter esse vínculo com o filho, quando a gente tem essa ligação, o pai pode dizer assim, ser firme. Ser firme é dizer, não vai fazer. Ser firme é isso. Não. Né? Não é possível. Porque a mãe não consegue ser firme. E a mãe tem um elo, mas não consegue ser firme. Tanto que a gente fala, vou contar para o seu pai. Vou contar para o seu pai. Por quê, gente? Porque o pai é firme. Não é para ser. Não é? Ô, gente, eu vou ler rapidinho, que eu falei que ia acabar 11h30. Quando os pais vê os filhos... 12h30. Quando os pais vê os filhos errando ou sendo relapsos, os adverte. Não tem medo de colocar limites. Não tem medo de decepcionar os filhos. Aí, ó, sabemos que eles podem ser melhor. Os pais não têm medo de dizer isso aos filhos. Existe um elo emocional. Então o pai pode dizer assim, meu filho, você está sendo relapso e você pode ser melhor, eu te conheço. Você pode dar o melhor de você. Ou seja, mas existe um elo entre eles. Existe um vínculo entre eles. Não é? Existe aqui um elo emocional. O que os pais dizem
é muito importante. E aí os filhos respeitam a opinião dos pais, porque os filhos não querem desagradar os pais. Muito bem. Como imunizar os filhos para a epidemia da violência, das drogas, do comportamento antissocial, suicídio na adolescência, esse mal-estar social? Os cientistas sociais apontam que o comportamento delinquente do filho, ele acontece em virtude dos problemas familiares. Descobriram isso? O problema todo é a família, né? Conflito entre os pais, divórcio, ausência física ou afetiva de um dos pais. Violência doméstica, descaso dos pais, abandono, abuso, pobreza. Essa psicóloga, não é? Ela, Diana Baurindi, em sua teoria sobre os estilos de pai com autoridade, ela vai dizer assim: existem então os pais autoritários, os pais com autoridade, os pais permissivos, né? Então veja bem, os pais autoritários impõem limites, espera a obediência estrita sem dar explicação. Vai dizer, quem dá a ordem aqui sou eu, vai ser assim, pronto. São pais autoritários. Os pais com autoridade impõem limites, mas são consideravelmente mais flexíveis, dão muitas explicações e muito carinho. Permissivo, são firmes e comunicativos com os filhos e impõem menos limites. Verificou-se nas pesquisas que os filhos de pais autoritários são conflitados e irritadiços. Os filhos de pais permissivos são filhos impulsivos e agressivos. Pais com autoridade. Os filhos tinham mais boa vontade, eram mais seguros, enérgicos, simpáticos e ambiciosos. Os estudos apontam que o bebê deve ser estimulado a se acalmar, a desenvolver um autocontrole, a lidar com a rejeição. As pesquisas convocam os pais a adotar formas positivas na disciplina com os filhos. Elogiar mais que criticar. Recompensar mais que punir. Encorajar mais do que desencorajar. Os pais, nós aprendemos que bater é que educa, né? É batendo que se educa. Foi o que a gente sempre aprendeu. Sabe-se hoje que carinho, amor, otimismo e paciência são instrumentos mais eficazes que a vara de marmelo para criar bem uma criança educada e emocionalmente saudável. Esse autor, o Guinotti, ele tem 3 livros, ele coloca assim: os pais precisam demonstrar que verdadeiramente respeitam e compreendem o sentimento dos filhos. As emoções dos filhos não desaparecem quando estes dizem, não sinta assim, ou que nada justifica as emoções que você sente. Não é assim que a gente fala? Não fica assim, não, meu filho, isso vai passar, isso vai... Não, que bobagem, está sentindo isso? Ou seja, isso não passa dessa forma, né? Para o autor, nem todo tipo de comportamento é aceitável. Todos os sentimentos e emoções são. Os pais devem reprimir as ações, e não as emoções e os desejos. Os pais podem se irritar com a criança e devem expressar honestamente, desde que ela seja dirigida ao problema específico e não agrida a personalidade nem o caráter da criança. Isso é tão importante que na relação também, marido e mulher, na relação com qualquer pessoa, o que na verdade é permissivo nessas relações é quando a gente agride o caráter da pessoa. Você é preguiçoso, você é incompetente, nada para você. Isso é o caráter. Eu vou dizer, essa ação eu não gostei. Não é? Isso que você fez agora eu não gostei. Mas não a pessoa. Porque quando eu agrido a pessoa, o caráter da pessoa, eu estou rompendo com as nossas relações. Eu estou diminuindo a pessoa. A ação não é? Eu acho que acabou, gente. A empatia é a base da paternidade competente. O que é a empatia? É a capacidade de sentir o que o outro sente. Ao ver o filho chorar, nós vemos no lugar dele e sentimos sua dor. Ao vê-los irritados, batendo o pé, podemos sentir sua frustração e a raiva que eles sentem. Se transmitimos esse tipo de compreensão emocional, damos créditos às experiências deles
e os ajudamos a aprender a se acalmar, ultrapassar obstáculos e riscos e a encontrar o seu caminho. A inteligência emocional, em parte, é dada pelo temperamento, traço de personalidade, que nascemos com ela, mas é moldada pela interação dos pais. Então, impor limite é a necessidade de dar solução aos problemas, leva os pais a reprimir atitudes inconvenientes. Por exemplo, bate no amigo, quebra um brinquedo, fala palavrão. Aí os pais podem dizer para ele, após identificar a emoção por trás do comportamento inaceitável, rotulá-la, farão a criança compreender que certas atitudes são inaceitáveis. Pedirão à criança para que pense formas mais apropriadas de lidar com sentimentos negativos. Exemplo, o pai vai dizer assim, você ficou com raiva do Doni, eu também ficaria, mas não é certo bater nele. O que você pode fazer em vez de bater nele? A criança precisa entender que os seus sentimentos não são problema. Para a gente é um problema, não é um sentimento ruim. Mas o mau comportamento, sim. Os pais têm que pôr limite no comportamento e não nos desejos. Tá? Então, momento, ensinar a criança a lidar com a perturbação, controlar o impulso e a prática da empatia. Ensinar o bebê a consolar-se quando perturbado. O pai, então, ajuda, na verdade, a criança a ter esse controle das suas emoções. Então, a disciplina, só para terminar, esse é o último slide, tá, gente? Então, os pais devem compreender os filhos, não sendo críticos nem julgadores, solucionando problemas de sofrimento sentimental, ensinando-lhes o que fazer com outros, com outras alternativas, em vez de bater ou retirar-se quando ele está triste. Quando os pais desempenham bem as funções, as crianças são mais capazes de suprimir a atividade vagal, que mantém a amígdala preparando o corpo para lutar ou fugir. Disciplina, portanto, inclui empatia, zelo, cuidado, diálogo. Isso, então, é amor, não é? É isso aí, minha gente. Essas são algumas referências que a gente coloca aqui, mas eu vou voltar no último slide, que ele é mais bonitinho, né?